Como já bastante enfatizado em nossa liturgia, nas orações que aqui foram feitas, hoje é o dia da grande comunhão, dia em que, como primeira igreja, celebramos os 121 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, completado no último dia 31 de julho. Dia em que, como povo de Deus, Igreja de Cristo e Templo do Espírito Santo, celebramos nossa comunhão com Deus e uns com os outros. E esta comunhão com Deus e uns com os outros só é possível pelo agir, pela presença e pelo movimento do Espírito Santo em nós. O tema da série de mensagens que definimos para este mês é Espírito da Vida e Vida no Espírito, conforme a arte que está projetada, os irmãos e irmãs podem contemplar. E este tema tem a ver com comunhão, pois o Espírito que nos dá a vida é o mesmo que nos chama, nos insere, possibilita e nos fortalece para vivermos em unidade, vivermos em comunhão. Vida no Espírito é vida em comunhão. Nesse sentido, a igreja é sinônimo de comunhão, é onde a comunhão acontece. Ninguém é igreja, ninguém pertence à igreja, ninguém vive ou experimenta o ser igreja na ausência da comunhão. Igreja é comunhão com Deus, e comunhão com Deus exige, só é possível na comunhão do povo de Deus. É por isso que a igreja na Bíblia e ao longo da sua história, sempre foi compreendida, sempre foi chamada e definida como a comunhão dos santos, ou então, a santa comunhão. O fundamento da nossa comunhão com Deus e uns com os outros é a fé em Cristo Jesus, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Fé naquilo que Ele fez, fé em relação àquilo que Ele foi, Ele é e será, no sentido escatológico. E fé é celebração, fé é o resultado de estarmos reunidos, estarmos juntos, cujo salmo que nós citamos no início deste culto, Salmo 133, vai afirmar como é bom estarem unidos os irmãos e irmãs. Fé é comunhão, é celebração, é confiança, é entrega, é fidelidade no que compreendemos ser a vontade de Deus revelada em Jesus Cristo pelo Espírito Santo. O texto da palavra de Deus que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 17, é uma pequena parte da conhecida oração sacerdotal de Jesus. Depois que Jesus proferiu palavras de despedidas aos seus discípulos, anunciando que a sua morte estava próxima e que ele os deixaria em breve. Jesus, nas palavras de despedidas, também conforta os seus discípulos, pois sabia que a sua morte, o fato de ser crucificado, estava próximo. E então, para encerrar o discurso de despedida, Jesus ora a Deus, e nesta oração, nos versículos que lemos, Jesus pede para que seus discípulos sejam santificados na verdade. Jesus ora assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é
a verdade. Versículo 17. E no versículo 19 isso se repete. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Santificado na Bíblia significa ser separado. Separado para conhecer a verdade, separado para experimentar a verdade, separado para andar na verdade e viver a verdade da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, pois ele mesmo disse no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Um outro assunto na oração sacerdotal de Jesus, nos versículos que lemos, é o envio. O propósito da santificação, de sermos separados, é o envio. No versículo 18, Jesus orou assim: assim como tu me enviaste, eu também os enviei ao mundo. O povo de Deus, que vive em comunhão, é um povo missionário. A igreja é missionária. Ela não existe com um fim em si mesma. Ela é um meio pelo qual Deus realiza a sua vontade no mundo. Neste sentido, ela é apostólica, é enviada, recebe uma missão para cumprir. Missão esta dada pelo próprio Deus, missão esta que é do próprio Senhor. O terceiro e último assunto da oração sacerdotal de Jesus, nos versículos lidos, é o da unidade. Jesus ora, intercede, pede a Deus para que sejamos um. Interessante é o fato, e isso sempre foi muito marcante para mim, o fato de Jesus não interceder somente pelos discípulos que estavam com ele naquele momento, mas pelo fato de Jesus incluir ou contemplar eu e você nesta oração. Ao tratar da unidade, ele diz: não rogo somente por estes, ou seja, os discípulos, mas também por aqueles, ou seja, todas as pessoas que comporiam o reino de Deus na história, como eu e você hoje. Rogo por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. E Jesus continua: a fim de que todos sejam um. Preste atenção agora, muita atenção. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles também em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando Jesus ora para sermos um, e pede para que, assim como ele é com o Pai, e o Pai com ele, sejamos nós também, Jesus está acentuando a experiência da participação. Jesus ora para que participemos da unidade e da comunhão que há entre o Pai e o Filho, ou seja, que participemos na mesma qualidade, da mesma intensidade, na mesma proporção, na mesma medida, sem qualquer prejuízo da unidade, da comunhão que há entre o Pai e o Filho e o Pai. Participar da unidade que há entre o Pai e o Filho, ser incluído e viver esta unidade santa, bendita, pura, implica em sermos um. Envolve a vida em comunhão, proporcionada pelo Espírito da vida e da vida no Espírito. Na vida cristã, irmãos e irmãs, na vida com Deus, unidade e comunhão estão de mãos dadas. Uma não existe sem a outra. Se estou em comunhão, vivo a unidade do Pai e do Filho no Espírito Santo. Se participo da unidade do Pai e do Filho pelo Espírito Santo, também vivo em comunhão. Vivo em união com todos aqueles e aquelas que são e foram santificadas pela ação do Senhor.
a unidade pela qual Jesus orou, envolve e proporciona comunhão que é vivificante, uma comunhão que é construtiva, uma comunhão que é prazerosa, é comunhão que edifica, que agrega, que constrói, que fortalece e resulta em bênçãos para todos nós. Quero destacar 3 principais consequências desta comunhão que traz vida, desta comunhão que alegra o nosso coração, dessa comunhão que constrói, desta comunhão que edifica. Em primeiro lugar, comunhão que edifica gera significância. Comunhão que edifica gera significância. John Stott, em seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, afirma que muitas pessoas em nossos dias estão em busca de significância. Querem se sentir valorizadas, reconhecidas, e até mesmo importantes pelo que são, como pessoas, e também pelo que fazem. Há uma carência muito grande de significado, de sentido e de valor em nossos dias. Muitas pessoas estão cansadas de serem apenas números, de se sentirem mais uma na multidão, mais uma peça da engrenagem social, de serem enquadradas em estatísticas. Estão cansadas de lutarem, de viverem com a frustração e com o vazio existencial. Estão cansadas e frustradas de esperar. E nada muda, e nada acontece de novo. Segundo John Stott, a busca por significância tem favorecido a abertura à transcendência. As pessoas estão mais interessadas e buscam uma experiência com o sagrado, com o sobrenatural, com aquilo que transcende o seu ser, com aquilo que pode realmente dar sentido e significância a elas. Isto explica o crescimento dos diversos movimentos religiosos nas últimas décadas. Quando escutamos e levamos a sério a oração que Jesus fez, vemos que importante não é somente quem ganha uma medalha na Olimpíada, e se for de ouro, mais importante ainda. Importante não é apenas quem se destaca por ser bem-sucedido na vida, ou então quem tem fama, poder e sucesso. Importante é você. Importante sou eu. Todo homem e toda mulher que é amado e amada por Deus, santificado e santificada por Deus, enviado e enviada por Deus. Importante é todo homem, toda mulher que Deus chama para si, derrama da sua graça e conta para que a sua missão seja realizada no mundo. Se Jesus ora para sermos um e participarmos da mesma unidade que há entre Ele e Deus, se Ele ora para que desfrutemos da mesma comunhão que existe na Santíssima Trindade, é porque você e eu somos importantes para Ele. Se Jesus vem até nós, em meio aos nossos sofrimentos e frustrações, e nos concede a mensagem da paz, do perdão, da graça, da salvação e da esperança, é porque nós somos importantes aos olhos dele, para ele. Se Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo e deu a sua vida em resgate por mim e por você, é porque de fato somos importantes. Em segundo lugar, comunhão que edifica gera tolerância e respeito. Vivemos num mundo em que cresce a intolerância. As pessoas estão cada vez mais sem paciência, estão mais agressivas
e são mais desrespeitosas. Vivemos numa época em que se acentua a cultura da intolerância. Existe intolerância com quem é diferente, com quem pensa diferente. Muitas vezes a intolerância é consigo mesma, e com os da própria casa, os da própria família. E a intolerância favorece o desrespeito nas palavras, nas atitudes, e a falta de respeito com a vida em todos os sentidos. Intolerância e desrespeito são motivações para as guerras, para as ameaças, para as inimizades, para a violência em suas múltiplas formas, para as crises e falência da família e dos relacionamentos interpessoais, ou seja, dos relacionamentos uns com os outros. Na unidade e na comunhão entre Jesus e Deus, em que somos chamados para participar, encontramos e somos alimentados pela tolerância e respeito. Esta é a maneira como Deus age em relação a mim, a você e a nós. Esta é a maneira como Jesus agiu em seu ministério. Ele foi tolerante, ele foi respeitoso com as pessoas, independente da condição que essas pessoas se encontravam. Ele foi tolerante e respeitoso com homens, com mulheres, com crianças. Tolerante e respeitoso com pecadores e pecadoras, com ricos e com os pobres, com judeus e com samaritanos, até mesmo com os fariseus bem intencionados. Jesus foi tolerante, Jesus foi respeitoso, Jesus foi tolerante e respeitoso com os enfermos, com os endemoniados e com os próprios soldados que o mataram na cruz. No mundo de hoje, precisamos ser mais tolerantes e respeitosos. O fato de lermos a Bíblia e aprendermos cada vez mais de Jesus deve nos deixar mais tolerantes e mais respeitosos por onde quer que andemos, mas parece que acontece justamente o contrário, e isso é um fenômeno, isso é uma contradição à luz do Evangelho de Cristo. Tem pessoas que quanto mais lê a Bíblia, quanto mais aprende de Jesus, mais intolerante fica. Como pode isso? Se você lê a Bíblia, se você se interessa por Deus, se você escuta a palavra de Deus, você deve ser mais tolerante e mais respeitoso. Se não for assim, algo está errado. E não é com a Bíblia, e muito menos com Jesus. Em terceiro lugar, comunhão que edifica gera alegria. Na unidade e na comunhão que há entre Jesus e Deus, na qual somos chamados a participar, há alegria. Por isso, pense bem nisso. Não seja um crente chato, mal-humorado, de mal com a vida, que vive de cara fechada, sempre pronto para apontar o erro dos outros e condenar. Eu acho que todos nós aqui já tivemos o privilégio de conhecer um crente chato, né? Que não seja você e que não seja eu, né? Mas não seja um crente chato. O Evangelho de Cristo em nós, o movimento do Espírito Santo em nossa vida, promove a alegria que vem do alto, a alegria que vem de Deus. Há cristãos que, por não reconhecerem as bênçãos de Deus e não desfrutarem da alegria que essas bênçãos proporcionam, prestam um desserviço ao Evangelho de Cristo. Participar da unidade do Pai e do Filho gera a comunhão que edifica, e isto tem a ver com alegria. Alegria esta que o apóstolo Paulo insistentemente exorta a igreja de Filipos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A nossa alegria não está em primeiro lugar nas coisas boas que acontecem.
A nossa alegria é aquela que vem de Deus ao nosso coração. A nossa alegria é fruto do amor de Deus, da aceitação de Deus, da obra de Deus em nossa vida, do Espírito Santo, né, o Espírito da vida que age em nós e vai dando a nós a alegria do Evangelho de Cristo. Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Para concluir, na oração sacerdotal de Jesus, ele pede a Deus que nos santifique na verdade, ou seja, que nos separe. E assim sendo, santificados, somos um povo de Deus missionário. Somos enviados ao mundo, a exemplo de Jesus, para cumprir a missão de Deus. E no cumprimento da missão de Deus, Jesus também pede para sermos um e participarmos da unidade, da comunhão que há entre o Pai e o Filho. Nisto tudo, temos o privilégio, somos convidados para experimentar, para desfrutar e para viver a comunhão que edifica. A comunhão que edifica gera significância, você é importante. A comunhão que edifica gera tolerância e respeito. E a comunhão que edifica gera alegria. Que o Senhor assim nos abençoe.